Olá, meus amigos e minhas amigas, sejamos todos nós bem-vindos. Como é bom poder estar mais uma vez aqui com vocês. Para aqueles que não me conhecem, sou Beni, o aprendiz do universo. E também estando na posição de Beni, o palestrante, tendo esta oportunidade de poder passar para vocês algumas questões muito interessantes. E hoje, inclusive, vou estar falando sobre dois temas que podemos avaliar como um, porque é de interesse público. Estamos aí agora no Outubro Rosa, que fala-se do quê? De uma campanha mundial, já de muitos anos, falando sobre o câncer de mama e sua prevenção. Logo em seguida, agora em novembro, vamos ter aí o Novembro Azul, que também se retrata com relação ao câncer, aí para os homens, de próstata. E tão importante é a prevenção, tão importante é nós buscarmos conhecimentos sobre o assunto, que foi criado, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, este momento, o mês, né, que seria Outubro Rosa e Novembro Azul. E por que isso tudo? Porque é necessário nós compreendermos como tudo isso funciona. Eu preparei esses dias agora, fiz uma pesquisa enorme, montei slides, montei todo um trabalho muito interessante sobre os dois temas. Aí eu avaliei, cheguei quase que deixar gravado alguma coisa, pensei muito. De vez em quando eu penso, tá? Mas não é sempre não, mas tudo bem. Pensei e falei, poxa, eu vou estar fazendo o mesmo do mesmo. Colocando ali informações básicas como é importante, né, você fazer os exames regulares para prevenção. Gente, isso é óbvio. Tá? E eu estou aqui não só para falar do óbvio. É importante a prevenção? Sim, por isso que existe este momento onde se busca exatamente trazer um movimento nesse sentido. Tá, mas o movimento está aí. E daí? Como isso funciona? E para os homens? Tá? Como que isto realmente, o que ocorre dentro desse processo? O que é o câncer? Como que funciona isso? Da onde vem? Qual a origem? Como tratar o câncer? Será que seria possível numa palestra fazer tudo isso ou explicar tudo isso? Não. Não tem como, porque a não ser que a gente monte um curso, né? Uma formação nesta área. O que nós podemos apresentar a nível de campanha é o quê? A importância de se saber umas questões básicas, como se prevenir. E como que nós podemos nos prevenir? Seja você mulher, ou seja eu, na condição de homem, me prevenindo do câncer de próstata. E você mulher, do câncer de mama. E nós, de outros tipos de câncer, de pulmão, intestino, né? Enfim, diversos tipos de câncer. A base em si é o quê? É a prevenção, seja qual for o câncer. E é isto que eu acredito que posso colaborar com vocês com alguns conhecimentos que vão um pouco além desta ideia técnica, falando de forma mais popular, de uma forma em que você compreenda, de uma forma em que você busque melhorar a sua condição de vida para ter uma saúde melhor. É exatamente sobre isso que pretendo falar com vocês. Tá? Voltando então, logo no início eu digo que sou o Beni, o aprendiz do universo, porque somos todos aprendizes. E um fato interessante e muito importante é que não existe quem ensina, só existe quem aprende. Eu, em outra palestra, até comentei que se colocarmos 40 pessoas no mesmo ambiente,
E o professor vai lá e passa todo um material, uma matéria toda dissertiva, toda bem organizada e bem feita, com muito carinho, com muito amor, com dedicação, com tudo. Cada uma das 40 pessoas vai ver e aprender de forma diferente, como também existirão aqueles que não irão aprender nada, e existem aqueles que vão aprender muito. Por quê? Porque não existe quem ensina, existe quem aprende. O que é feito é uma disponibilização de conhecimentos e de entendimentos. Mas cada ser é um ser único no universo. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos começar a compreender. Você é um ser único no universo. Eu sou um ser único no universo. Então, independente de campanhas, a pergunta é: eu quero me prevenir? Eu quero cuidar realmente da minha saúde? Antigamente, até mesmo a nível acadêmico e tudo mais, se falava de saúde física, mental. Né? Certo? Física, que seria biológica, aquela coisa toda, e mental. Hoje, já é reconhecido mundialmente, inclusive a Organização Mundial da Saúde já fez diversas manifestações sobre o assunto e, inclusive, em 1998, ela fez uma colocação aonde se transformou em ofício documentado, tá, sobre o reconhecimento de doenças espirituais. Exatamente. Então, existem diversas formas de nós compreendermos as coisas. Por quê? Nós somos o conjunto do nosso saber. Você é o conjunto do seu saber. Por ser você um ser único, qual dos alunos, daqueles 40 alunos, você é? Aquele que não está nem aí ou aquele que quer aprender alguma coisa? Principalmente sobre você mesmo. Se você tem preocupação com a tua saúde, você é uma daquelas pessoas que vai buscar se desenvolver melhor. Então, como que nós podemos nos desenvolver melhor? Com um processo chamado harmonia. E por que harmonia? Porque se nós estamos em harmonia, o nosso corpo também. Exatamente isso. Eu vou citar 2 histórias, ou 3, se der tempo, não quero prolongar muito, sobre como avaliar uma coisa e outra. Tá? Então, o câncer nada mais é do que formação desordenada de células. Existem aquelas que são benignas e as malignas. As benignas são aquelas que convivem naturalmente com as, digamos, saudáveis, ou aquelas que estão dentro de um comportamento da necessidade do nosso funcionamento, do funcionamento do nosso sistema, né? Certo? Do funcionamento dos órgãos. E as malignas são aquelas que se proliferam e começam a dar uma de sanguessuga, né? Ela suga para ela os alimentos que deveriam estar indo para os outros setores do organismo. Então, como compreender isto? São desarmonias. E essas desarmonias são causadas como? Elas podem ser causadas tanto por questões da alimentação quanto do comportamento. Da alimentação, por exemplo, a maior incidência de doenças de câncer de mama, por exemplo, estão ligadas aos países mais industrializados. Né? Por exemplo, Noruega, Dinamarca, Holanda, Alemanha, Inglaterra, certo? Os países nórdicos, né? Enfim, são os países onde a incidência de câncer de mama é maior. E por quê? Porque os produtos industrializados, com condimentos, com tudo aquilo que a gente sabe como funciona, ou não sabe, mas pega pronto, ele tem ali conservantes, tem questões químicas, tem diversas questões que não são absorvidas pelo nosso sistema e pelo nosso organismo e passam a se transformar em questões tóxicas.
e vão se aglutinando, vão se concentrando em setores, em áreas do nosso corpo que podem, né, com o decorrer do tempo, se tornar ou favorecer que se desenvolva o câncer. Tá? São fatores que contribuem para a existência do câncer. Porque o câncer em si ele não é apenas um fator, ele é um conjunto de fatores que envolvem o teu equilíbrio ou o teu desequilíbrio, tá? Seja no teu comportamento, na tua alimentação, ou seja no teu comportamento, no teu emocional. Tá? Então vamos trabalhar isto, vamos entender isto. Eu gostaria de aproveitar e falar não apenas do câncer de mama, não apenas do câncer de próstata, mas falar não de doença, mas do como nós causamos o que chamam de doença como o câncer. Eu chamo de desequilíbrios que nós provocamos. Então, com a questão da alimentação, busquemos o mais produtos naturais possíveis. É claro que é difícil, tá? Antigamente eu pegava, minha mãe me ensinou, a gente cozinhava os legumes com casca, depois tirava a casca. Hoje em dia não dá, porque tem agrotóxicos, né? E o Brasil é um dos maiores, o que mais se utiliza agrotóxicos, né? Inclusive proibidos em várias partes do mundo, mas tudo bem, não é esse o ponto agora aqui. Então hoje eu tenho que tirar a casca para poder preparar, né, certo, um alimento. É que eu gosto de cozinhar, tá? Aqueles que me conhecem sabem disso. Então, inclusive quando eu tiver no meu canal do @o Aprendiz do Universo, eu pretendo inclusive colocar algumas receitazinhas lá também, além da questão, né, daquilo tudo que a gente fala sobre várias áreas. Mas vamos lá, voltando ao que interessa. Então, a alimentação, você precisa ter um cuidado especial com ela. Tá? Porque hoje em dia as coisas não são tão naturais, né? Existem muitos componentes que nos levam realmente a ingerir produtos que aceleram esse processo. Tá? Existe também, certo, o uso de alguns materiais tóxicos, como o cigarro, né? Então, a pessoa que fuma ou que convive com alguém que fuma, ele vai estar ingerindo, quer dizer, colocando para dentro do seu sistema, do teu organismo, elementos cancerígenos. Não significa que quem fuma ou convive com quem fuma vai ter câncer. Isso é uma outra coisa. Como eu disse no começo, é um conjunto de fatores. Tá? Mas contribuem. Certo? A bebida, não sendo moderada, também. Tá? Existem aqueles especialistas que fizeram pesquisas e que aconselham uma dosezinha disso ou daquilo, existem aqueles que não. Como a história do ovo. Teve uma época em que falava que o ovo era prejudicial à saúde e hoje se sabe que não é prejudicial. Quer dizer, o que importa realmente, né, são teses, mas a questão é muito maior que esta. Você estar bem, o teu emocional é o que determina o equilíbrio do teu corpo, o equilíbrio do teu funcionamento. Esse é o ponto fundamental. E eu posso citar aí a neurociência, eu posso citar aí também, por exemplo, a área da psiquiatria, tá? Que hoje tem como saber que o nosso pensamento, através desses equipamentos, eles podem ver por onde passam as vibrações, a produção de certos elementos do nosso corpo, através do nosso ato de pensar, do como a gente pensa, do como a gente vibra. Então nós podemos produzir toxinas para o nosso organismo, dependendo do que a gente pensa, e nós podemos produzir, certo, vários elementos que vão nos trazer mais questões saudáveis, nos tornarmos mais saudáveis. Então nossa forma de pensar e escolher o que pensar, o que é importante em nossa vida, determina também a contribuir para ficar bem de saúde ou contribuir para ter um câncer.
seja ele de mama, seja ele próstata, seja do que for. Não somente esse tipo de doença, mas qualquer um que é considerado doença. Tá? Porque no doença, o nome doença é só uma nomenclatura que determina uma disfunção ou um processo nocivo, né, ao nosso organismo. Tá? Então, isso tudo está ligado a esses fatores. Eu coloquei 2 até agora, né? Que tem a ver com a alimentação e tem a ver com o nosso comportamento de pensar, de agir, né? De sentimentos. E tem a espiritualidade. Já se sabe que quando uma pessoa ela entra num estado, muitos chamam de oração, tá? Para mim, eu não gosto de usar o termo oração. As pessoas falam, vamos orar, mas o que é orar, né? Eu prefiro dizer quando nós nos deixamos a nós mesmos e nos posicionamos como parte integrante de algo maior. Para mim, isso é orar. Tá? Não importa a quem você direciona, você se integra num processo maior. E isso é provado já cientificamente. Não é uma questão de religiosidade, muito pelo contrário. Eu, inclusive, não tenho religião e nem doutrina, porque eu prefiro ter a cultura religiosa, a cultura, né, doutrinária, como aprendizado de vida e não estar preso aos conceitos institucionais. Mas isso é outro caso. Então, só falei isso para deixar claro que eu não quero falar eu não defendo nenhuma religião nem nada disso, não. Eu defendo o bem-estar. Eu defendo que você tem o direito de escolher o teu caminho. Você tem o direito de escolher ter ou não uma religião, ter ou não uma doutrina, acreditar ou não acreditar. Porque somos responsáveis por nós. Eu sou responsável por mim, você é responsável por você. Eu não sou responsável por você. Ninguém é responsável por você, a não ser você mesmo. Então, ninguém pode determinar o que você escolhe, porque você vai responder pelas suas escolhas. Se você buscar o seu bem-estar, o teu corpo vai reagir bem e vai entrar num processo de bem-estar. Não vai ser ninguém que esteja morando perto de você ou com você que vai ter a reação em seu próprio bem-estar ou não, ou mal-estar. É você. Então você é responsável por isso. E esse é o ponto que é importante e fundamental nós buscarmos compreender. Buscarmos compreender o quanto nós somos responsáveis pela harmonia do nosso ser. Então eu vou citar aqui, eu vou citar 3 historinhas rápidas. Tá? Eu vou citar uma que ocorreu alguns anos atrás, em que, muitos anos, eu tinha de ver uns 20 anos, hoje eu vou fazer 62, então tem mais de 40 anos, essa pequena história. Eu morava em Santos na época, de repente eu comecei a estudar, né, a doutrina espírita, fui num determinado lugar, e aí, apesar de hoje não me colocar como espírita no sentido institucional, tá? Só deixando bem claro, tenho o aprendizado, o conhecimento como base de conhecimento, mas não sou ligado diretamente a nenhuma instituição. Mas voltando aqui, na época fui estudar, conhecer, e depois então o diretor, né, desse local tinha uma loja, e fui lá fazer um trabalho de marcenaria, que eu sou marceneiro também. Fui lá fazer um trabalho de montagem de onde vai colocar as roupas, enfim. Chegando lá, a funcionária dele estava lá passando muito mal mesmo. Já tinha tomado todo tipo de remédio, enfim, ele já não sabia mais o que fazer, já ia levar para uma emergência, qualquer coisa. E aí então eu falei, meu amigo, eu não vou falar o nome dele, né, mas eu posso ver um toque de Doim para ver de onde é que está saindo, qual a origem dessa dor dela? Ele deixou, aí eu peguei, procurei alguns meridianos do corpo, eu fui mexer, que eu gostava naquela época, até hoje eu gosto, mas hoje eu não boto a mão em ninguém, não. Aí eu percebi
que ela estava todo tensionado, alguns músculos, né? E aí eu perguntei para ela, porque eu tenho essa facilidade de intuição. Falei, você brigou com alguém há 2 dias atrás? Ela ficou meio assustada, né? Mas ela, sim, eu briguei. Então. E você continua brigando mentalmente com esta pessoa, não está? Ela não tinha como dizer não, né? Sim. Então. Veja só. Essa tua briga mental faz com que você contraia teu corpo, teus músculos. E enquanto você está contraindo o teu músculo, você está contraindo o teu corpo, basicamente 2 coisas estão acontecendo. Você está jogando um monte e produzindo um monte de toxinas para o teu sistema, para o teu corpo. Mas a dor da tua cabeça não tem nada a ver com essas toxinas, tem a ver com um outro fator. Você está impedindo que a circulação do sangue funcione corretamente e diminuindo a quantidade de elementos necessários ao cérebro, que é uma área mais sensível, né? Então, diminuindo a oxigenação, diminuindo vários elementos, o teu sistema acusa com o sentimento da dor. Tipo, está tudo errado. Tá? Então, enquanto você estiver brigando mentalmente com esta pessoa, contraindo o teu corpo, você não vai ficar bem. Pode ser dado um analgésico, um sistema qualquer, pode diminuir, mas você está provocando tudo isso. Exatamente. E aí então eu perguntei para ela, eu falei, você quer o quê? Você quer ficar bem, saudável, ou quer continuar discutindo e querendo ter razão com uma pessoa que não está nem aqui? Escolhe. E ela pegou, caiu em si, aceitou a ideia. E aí, então, ela mentalizou um lugar onde ela gostava, né? Acho que era na praia. Falei, mentaliza lá, esquece o resto. E aí, então, tive a oportunidade de soltar um pouquinho ali os músculos do ombro dela e outro ponto aqui que inicia ali um dos meridianos. Enfim, fiz um trabalho nesse sentido. E aí, fazendo isso, eu peguei e cometi, certo, agora aqui, um erro grave, né? Que é, certo, simplesmente deixar o telefone ligado. Mas tudo bem, já desliguei. Tudo isso é aprendizado, né, meus amigos? Mas voltando a essa história, que é muito interessante. E ali fiz alguns, né, o relaxamento dos músculos, aquela coisa toda, certo? E aí tudo bem. Daí eu perguntei para ela quando ela, alguns minutinhos depois, 2, 3 minutos depois, perguntei, você está sentindo alguma coisa ainda? Ela falou, não, né, está muito mais leve. Falei, então levanta, solta, deixa o corpo solto, né? Tava boa a praia? Ela estava isso, né? Começamos a desviarmos o assunto, enfim. E aí, ela não conseguia nem levantar, né? Ela levantou, né? Começou a sorrir e tudo mais. É isso, meus irmãos. É isso, meus amigos. Ali não existiu nenhuma cura. Porque não existia uma doença. O que existia ali era um desequilíbrio. Ela, com o decorrer do tempo, se ela continuar tendo esse tipo de conduta, mesmo ainda sendo jovem na época, né? Certo? Porque hoje, né? Porque se passaram mais de 40 anos para mim, também deve ter passado para ela, com certeza. Então, se ela continuasse agindo como agiu naquela situação de vida, ela com certeza iria gerar problemas sérios em várias áreas do próprio corpo. Tá? Gerando mágoa, rancor, todo aquele processo, até mesmo um câncer. Então, esse é o ponto que nós precisamos começar a desenvolver e trabalhar. Eu não estou falando de alguma história que li no livro, não. Eu vivi muitas histórias assim, porque eu tive uma vida ligada a essas questões. Minha vida inteira eu me liguei em experiências desse tipo. Tudo bem, né? Cabe a cada um avaliar como queira, mas são fatos reais. Né? Então, o que estava produzindo aquele sofrimento? Ela.
tá? Contraindo os músculos, impedindo que o sangue circulasse corretamente, jogando toxinas para o organismo. E no futuro poderia desenvolver um câncer ou outras doenças. O fígado, de repente, ter gastrite, depois da gastrite transformar no que? Numa úlcera, que na verdade, basicamente é um câncer. Somos nós que provocamos isso tudo. Eu sou um ser único no universo, responsável por mim. Você é responsável por você. Então não adianta nada eu falar que nós precisamos nos tratar, nós precisamos nos cuidar, se nós, no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente destrói o nosso próprio ser, nós destruímos o nosso corpo através de coisas que não têm valor. Que o valor que nós damos é o quê? Ganhar uma discussão, ganhar uma briga, ter razão. O que é ter razão? Se não orgulho, vaidade. O que é mais importante se não a saúde, o bem-estar? Exatamente isso. Há 2 semanas atrás, foi isso, 2 semanas atrás, tive a oportunidade, ali que eu gosto no trabalho que a gente desenvolve aqui na Segunda no Estudo, de sentar junto com todo mundo e a gente bater papo sobre as dúvidas que temos nesta área de conhecimento dentro da área espiritual e também da área de desenvolvimento humano. E aí é que eu desenvolvo um trabalho há muitos anos, né? Uma vez por semana, quer dizer, 2 vezes por semana, com alguns grupos. Mas vamos lá. E aí um deles, que tem sofrido muito com problema de coluna, fez uma colocação tipo, eu mereço, né? E essa colocação tinha a ver com a ideia de que ele merecia estar passando por aquela dor em razão do sentimento de culpa de alguma coisa que ele possa ter feito lá no passado. Dentro da lei de causa e efeito, as pessoas esquecem que a causa e efeito, a lei, ela é imediata também. Ela não tem a ver só com o passado, que a gente chama de karma, que seria ação, reação. Ação e reação, causa e efeito, tá? Que é a lei do universo. Então, esta lei do universo, causa e efeito, não tem relação apenas, então, somente com o passado, como aqueles que acreditam na vida além da matéria. Então, e dentro da área científica, dos que são céticos, a lei de causa e efeito, não importa. Eu estou falando de algo que ninguém discute, nem a ciência e nem nenhuma doutrina ou religião, que é a lei de causa e efeito, ação e reação. E aí, então, foi muito difícil falar com ele e com os demais, que estão acostumados a vir com esse conhecimento, com essa ideia de punição, de julgamento. E aí eu falei, não, você não tem que se preocupar com o que você fez ou não deixou de fazer lá atrás. Porque senão você vai estar trazendo para hoje um sofrimento, certo? Que você está causando hoje nesta crença. Então, deixa disso, para com isso. Seja mais suave com você. Tá? Ninguém tem como fugir da lei de causa e efeito. Então, para que você vai causar mais efeito de dor ainda? Tá? Então nós precisamos aprender a parar de nos condenar, de nos tornarmos nos agredirmos, auto-obsessores de nós mesmos. E esse era o estudo que nós estávamos desenvolvendo naquele dia. Então, gente, essa é uma forma que nós normalmente prejudicamos o nosso ser, nos condenando. Eu não gosto muito, quando eu faço palestras, entrar na questão religiosa, mas, por exemplo, a questão do pecado. Gente, o pecado não existe. Tá? Isso, o pecado foi criação das instituições religiosas e também daqueles que dominam as instituições religiosas. Tá? Certo? Eu posso até desafio qualquer um deles a discutir esse assunto e eu provo por A mais B que ele não existe. Então, com fatos reais, seja na linguagem religiosa ou seja na linguagem científica, não existe pecado. Isso é a criação daqueles que gostam de poder manipular.
tá? Manipulam as linguagens, certo? Para poder realmente viver num processo de estar no controle daqueles que acreditam no pecado, tá? O que você precisa acreditar é que você é um ser único no universo e você é responsável por você, não importa o que os outros pensem. Então, é importante você pensar o melhor de você. Qual o problema nisso? Se você fez alguma coisa em que possa imaginar ser condenável, quando fez, acreditava ser certo. Então, o processo precisa ser adequado ao momento de hoje. Eu tenho certeza que, independente de você ter alguma crença, seja religiosa ou algo no sentido de filosofia, você quer o bem-estar. E tenha certeza, acreditar em algo que não existe não lhe traz bem-estar. Então, acreditar no pecado só te faz mal, tá? Espero que você queira estar bem. E aqueles que não acreditam em nada disso, são céticos, né? Certo? Tem a razão maior ainda de não acreditar no pecado e buscar sempre o bem-estar. Não só teu, mas de todo o ambiente. Porque eu não posso estar bem se aqueles que estão ligados a mim não estiverem bem. Então eu quero fazer parte da construção do bem-estar. E assim eu vou me sentir melhor. E eu me sentindo bem, meu corpo se harmoniza. Tá? Exatamente isso. Então, para encerrar, eu gostaria, são 31 minutos já. Para encerrar, eu gostaria de falar uma colocação feita por Miramês, num livro psicografado por João Nunes Maia, que conta a história de Francisco de Assis. E nesta frase eu até altero um pouquinho, porque eu tenho o meu jeito de falar, né? Meu jeito interpretativo, que é o seguinte: ninguém pode amar sem antes perdoar. Ninguém pode perdoar sem antes entender. Ninguém pode entender sem antes respeitar. E não se chega ao respeito sem antes sermos fraternos. Esse é o ponto principal. Sermos fraternos. Agora eu vou inverter. Eu vou ser ousado aqui e inverter essa colocação de Miramês. Vamos imaginar ao contrário. Vamos estar todos aqui em harmonia. Buscar, no caso aqui, a fraternidade. Vamos ser fraternos. Mas com quem? Com você mesmo. Eu busco ser fraterno comigo. Eu não admito ninguém botar o dedo na minha cara. E nem eu coloco o dedo na minha cara. Eu sou um aprendiz do universo. Se eu sou um aprendiz do universo, por que eu tenho que me acusar de alguma coisa, se não buscar o meu melhor? Então eu preciso me harmonizar. Como? Eu preciso ser fraterno comigo. Ser fraterno intimamente, meu corpo vai se sentir melhor. Quando eu começo a ser fraterno, eu vou conseguindo ver que existem razões que eu não conseguia ver antes. E aí eu vejo que certos atos ocorreram, que eu fiz, e não mais me condeno tanto naquele ato. E aí porque eu começo a respeitar um pouco mais a minha vida, porque eu começo a ver melhor a minha vida. Porque eu estou me observando de forma fraterna, não com cobrança, não com apontar de dedo, não com acusações, mas acolhendo a mim mesmo, acolhendo as atitudes que já tive, que dentro de mim às vezes eu condenava, mas eu começo então a ser mais fraterno comigo. Quando eu começo a ser fraterno comigo, sem que eu perceba, eu começo a ser fraterno com os demais. Esse é o ponto. E quando eu começo a ser fraterno com os demais, eu começo a observar
o porquê que cada um teve certas atitudes. Veja só, esse momento em que eu começo a ser fraterno, sem cobranças, gera uma coisa chamada respeito. Eu começo a respeitar a mim mesmo. Eu começo a me respeitar mais, me cobrar menos. Porque não adianta cobrar. Nós vamos até aquilo que a gente alcança. E aí então a gente começa a respeitar nossos próprios limites. Superá-los? Sim. Condená-los? Não. Por quê? Porque quando você age com fraternidade, você não cobra. Você aprende. E como? Você começa a respeitar aquilo que você ainda não consegue mudar. E aí então você começa a entender o porquê você age daquele jeito. Por que o outro age daquele jeito. E quando você consegue entender isso tudo, você não vai mais se colocar como pecador, e sim como aprendiz. Porque você vai compreender seus próprios atos e não vai mais se condenar. Muitos chamam isso de perdoar a si mesmo. Não, o perdão não existe, se for ver. Porque a partir do momento em que você consegue se compreender, você não tem mais o que perdoar. Porque aquilo já não mais te agride. Aquilo deixou de existir. Então o perdão deixou de existir. Você começa a compreender o outro de tal forma que você já não se sente mais ofendido com o que o outro falou ou fez. E assim, é o mesmo que o perdão. Mas no perdão como? Se você não se sente mais ofendido, nem magoado, então o perdão deixou de existir. Ele existe num processo de deixa de lado enquanto você ainda não entende. Deixa de lado enquanto você ainda não começou a cultivar a fraternidade, certo? Ser fraterno com você mesmo e com os outros. E quando você atinge essa condição, aí você pode dizer que aprendeu a amar. Não porque aprendeu, mas porque você consegue amar. Não o amor da posse. Não o amor ligado ao orgulho, à vaidade, mas o amor da compreensão, do querer bem, do bem-estar. É exatamente isso que eu convido a todos nesse momento para falarmos sobre Outubro Rosa, Novembro Azul, né? Ou qualquer mês que seja na cor que vocês quiserem, não importa. Que possamos aprender e desenvolver em nós um pouco mais de fraternidade e harmonizarmos a nossa saúde. Claro, vamos fazer o exame, a mulher fazer o exame, né, dos seios, né, mamografia, até enrosquei aqui o nome, né, mas tudo bem, vocês entenderam, isso que é importante. Eu não estou preocupado com isso, tá? Nomes são só nomes, mas cada um vai fazer aquilo que precisa fazer. Mas o mais importante de tudo, se harmonize mais. Cuide melhor da saúde do teu espírito. Cuide melhor da saúde do teu corpo. Cuide melhor da saúde do teu pensamento. Não faça como aquela garota do começo, ficar lá brigando com o invisível, com alguém que nem está presente e destruindo o seu próprio corpo. Tá? Observe os valores e o que realmente é importante para você. Então, para encerrar, como a gente falou de amor, como a gente falou de fraternidade, normalmente a gente fala de paz, eu gosto sempre de encerrar dizendo que não tenho toda a paz que gostaria, não tenho todo o amor desenvolvido que gostaria e nem tampouco a luz que eu gostaria, mas estou no caminho. Estou trabalhando e trilhando o caminho da paz, o caminho da luz, o caminho do amor. E é o que desejo a todos vocês nesse momento. Que possamos, todos nós, trilharmos este caminho
para que possamos viver melhor. Graças a Deus.